Fala pessoal do Me Explica, aqui é o professor César. Então hoje a gente vai dar uma revisada na parte das funções, tanto orgânicas como as funções inorgânicas, beleza? Então, para quem não tem familiaridade, né? A química a gente divide em algumas áreas, né? Dentre elas, a gente vai dividir na parte orgânica e na parte inorgânica, certo? A parte orgânica é todo composto que ele apresenta carbono, certo? Todos os compostos, na sua maioria, eles apresentam carbono, eles vão ter na sua parte, digamos assim, na sua composição de carbono, eles vão ser compostos orgânicos. Por quê? O carbono ele tem uma peculiaridade, algumas, né? Dentre elas, que é formar cadeias entre ele, certo? Ele consegue formar cadeias, vou até colocar aqui. Vou formar cadeias. E também ele é tetravalente, certo? O que quer dizer tetravalente? Tetra vem de 4, valente vem de valência, certo? Ou seja, a gente está falando da camada de valência dele. Beleza? A camada de valência. Ou seja, a camada mais externa da sua eletrosfera. Então, o que quer dizer? Se eu juntar as duas palavras tetravalente, eu estou querendo afirmar que o carbono ele tem 4 elétrons na sua camada de valência, certo? Isso daqui ele pode se organizar da seguinte forma: ou ele pode fazer 4 ligações simples, que é esse aqui, ou ele faz 2 simples e uma dupla, lembrando que essas ligações elas são covalentes, certo? Ou ele pode fazer 2 duplas, né? Ele pode organizar dessas 4 formas aqui. Ou uma simples e uma tripla. Tranquilo? Lembrando que todas essas ligações que o carbono faz, eles são o quê? Elas são covalentes. Lembrando que a ligação covalente é aquela que a gente consegue ter o quê, pessoal? A gente consegue ter compartilhamento de elétrons. Beleza? Já nos compostos inorgânicos, a gente vai ver o restante dos compostos, incluindo o carbono, porque tem alguns compostos que eles têm carbono, porém eles não são orgânicos, como por exemplo, o maior de todos que a gente sempre vê, o dióxido de carbono, certo? O dióxido de carbono ele faz parte do estudo da inorgânica. Tranquilo? Então vamos lá. Então a partir disso a gente consegue identificar que tipo de composto eles são a partir de quê? Das suas estruturas. Então, na orgânica a gente vai ter essas estruturas aqui. A gente pode ter hidrocarbonetos, ou seja, somente carbonos e hidrogênios, beleza? Como por exemplo, a gente pode ter o octano, que é um dos componentes da gasolina, certo? Se vocês verem a estrutura, a fórmula química dele só tem carbono e hidrogênio. A gente pode ter álcools. Os álcoois, eles vão ter o quê? Eles vão ter uma cadeia carbônica que eu represento por esse R, certo? De radical, ligados a um grupo hidroxilo, um grupo OH, beleza? Então eu posso ter a seguinte forma, por exemplo, o etanol, certo? Aqui eu vou ter minha cadeia carbônica ligada a uma hidroxila, certo? O etanol que a gente tanto consome, né, nas bebidas alcoólicas, como a gente utiliza para higienização. Os enóis, eles vão ter a seguinte composição. Ele também vai ter um grupo OH, porém,
esse grupo H ele vai estar ligado a um carbono insaturado, ou seja, um carbono que tem uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Isso que a gente chama de carbono insaturado. E aí, quando eu falo de carbonilados, a gente está falando de quê? De compostos que têm carbono duplo oxigênio, certo? E as aminas, ou os nitrogenados, no caso, eu vou colocar aqui nitrogenados, certo? Os nitrogenados são aqueles compostos que sempre vão estar acompanhando o nitrogênio, tranquilo? Nesse caso a gente teria 3, que seriam aminas, amidas e nitrocompostos. Já nos compostos inorgânicos a gente separa em 4 grandes grupos, que são os ácidos e bases, que a gente vai ver que tem 3 teorias para eles. A gente vai ter a teoria de Arrhenius, a teoria de Bronsted-Lowry e a teoria de Lewis. Cada uma explicando de melhor forma do que um ácido e do que uma base. A gente vai ter os sais, que nada mais é do que a derivação de uma reação de neutralização de um ácido e de uma base. E os óxidos, que são compostos binários, ou seja, tem 2 elementos e que apresentam entre um dos elementos apresenta o oxigênio. Beleza? Então vamos continuar aqui. Então vamos começar pela parte inorgânica. A gente vai falar um pouco sobre os ácidos. Lembrando que essa teoria que a gente vai colocar aqui, essa é a teoria de Arrhenius, certo? Que é a mais usada hoje em dia. Uma das mais usadas, né? Ele diz que os ácidos eles são compostos covalentes, ou seja, tem ligações covalentes. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai ter compartilhamento de elétrons, que compartilham seus elétrons na ligação. E eles têm a capacidade de ionizar em água, formando e formar cargas. Lembrando que o fenômeno de ionização, quando ele fala de ionizar, certo? Eu vou até destacar aqui um pouco. Quando ele fala em ionizar, eu estou falando em quê? Como ele fala aqui, formar cargas, ou seja, eu vou criar, entre aspas, né? Criar íons, certo? Por que, professor? O que acontece? Como a gente está falando de ligação covalente, ou seja, compartilhamento de elétrons, a gente tem que lembrar o seguinte. A molécula mais eletronegativa, nesse caso do HCl, vai ser o Cl, né, o cloro. Então quer dizer que o elétron está mais deslocado para o cloro do que para o hidrogênio. Então isso causa uma parcialidade de polaridade. Quer dizer que desse lado vai estar parcialmente positivo e desse lado vai estar parcialmente negativo. Beleza? Então o que acontece quando a gente joga isso na água, certo? Que é o que a gente chama de solução aquosa. Aqui vai acontecer o seguinte, a gente vai conseguir separar, sendo que o elétron ele vai estar deslocado mais para o lado mais eletronegativo, certo? Então faz com que a gente crie o cátion hidrogênio e o ânion cloro, certo? O ânion cloreto, no caso. Beleza? É isso que acontece. Sendo que essa teoria é segundo quem? É segundo Arrhenius, certo? Arrhenius, ele falava que os ácidos são aqueles elementos os quais em meios aquosos eles liberam o íon H+, certo? Então eu vou colocar aqui uns exemplos de alguns ácidos que a gente vê no nosso dia a dia, como o ácido clorídrico, que eu coloquei, o ácido sulfúrico, o ácido acético que a gente encontra no vinagre, o ácido carbônico que a gente usa no refrigerante e o ácido nítrico que a gente usa tanto para explosivos como para fertilizantes, certo? Já a base, digamos assim, a base ela vai ser são compostos iônicos, certo?
que eles vão ter cátions metálicos, na sua maioria de vezes. E ele dissocia. Vocês sempre tem que associar o seguinte: covalente, compartilhamento. Então a gente vai ter parcialidade de polos. Já quando a gente fala de íons, compostos iônicos, eu estou falando de ligação iônica. Certo? Quando eu falo de ligação iônica, eu estou falando o seguinte: a ligação iônica, ela forma íons, certo? Eu vou ter uma parte positiva, que eu vou chamar de cátion, certo? E eu vou ter uma parte negativa, que é meu ânion, certo? Então, isso daqui, quando a gente entra em água, a gente consegue simplesmente separar, certo? Que é o que a gente chama de dissociar, beleza? Aqui a gente vai colocar assim, vamos colocar aqui, a gente está separando os íons, beleza? É isso que acontece quando a gente... Então nesse caso aqui eu vou ter aqui a parte positiva, que seria um metal, porque ele tem facilidade de doar elétrons. E em água a base ele vai liberar, lembrando, né? Teoria de Brochen-Lorentz. Teoria de Arrhenius, desculpa. A teoria de Arrhenius ele fala o quê? Que a base ele vai liberar OH-, certo? Então, umas bases que a gente utiliza no nosso dia a dia, por exemplo, o hidróxido de sódio, que é utilizado na fabricação de sabonetes, de sabão, alguns corantes, e também a gente utiliza para desentupir pia, certo? O hidróxido de magnésio, aliás, que a gente usa como laxante e antiácido. O de amônia, hidróxido de amônia, que a gente usa na fabricação de fertilizantes. O de alumínio, que a gente usa como antiácido. E o hidróxido de cálcio, que a gente usa para a preparação de argamassa. Tranquilo até aí? Beleza. Então, como eu falei, a gente vai ter algumas teorias de ácidos e bases de acordo com o que foi proposto, né, alguns problemas. Por exemplo, a teoria de Arrhenius ele diz o seguinte, que a gente vai ter o ácido, ele vai liberar em meio aquoso o íon H+, e a base libera o íon OH-, sendo que isso não explicaria porque a amônia ele atua como base, já que ele tem um H+, certo? Vários, tem uns 3 H+ aqui, não é isso? Então, foi feita outra proposta por dois químicos, que é Brochen e Lorentz, certo? Que ele fala o seguinte, que o ácido ele é doador de H+, ou seja, ele libera um íon H+, um próton H+, e a base ele absorve, ou seja, ele aceita esse H+, certo? Por exemplo, a água, quando a gente fala na dissociação da água, a gente teria o quê? Eu consigo fazer um H+, mais um OH-, né, assim? Sendo que esse H+, ele tem que se juntar com alguém. Então ele se junta com outra molécula de água, formando o quê? Formando o hidrônio, que seria H3O+, certo? Mais OH-. Tranquilo? Então meu hidrônio, como ele está aceitando esse H+ que foi doado, ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo uma base de Brochen-Lorentz, certo? Sendo que aí ele não explicava porque o BF3, ou seja, o trifluoreto de boro, ele reage com amônia. Então foi proposto por outro químico, que seria Lewis, certo? No qual ele diz o seguinte, que o ácido ele aceita um par de elétrons, certo? E a base ele seria o doador desse par de elétrons. E essa teoria é aceita até hoje. É tanto que quando a gente for ver reações orgânicas, a gente vai utilizar justamente essa base como base a gente vai ter essa teoria de Lewis de ácidos e bases. Tranquilo até aí? Show. Então, continuando. Sais. Os sais eles são compostos iônicos, ou seja, eles são feitos de ligações iônicas
que eles têm diferentes cátions de H+, ou seja, a gente não vai encontrar só o H+ como um cátion, e também a gente não encontra só o OH- como ânion. Por quê? Como eu falei, o sal ele é derivado de quê? De uma reação de neutralização entre um ácido e uma base, certo? Lembrando, né, que o ácido ele acaba doando quem? Ele é um doador de H+. E a base ele é uma doadora de quê? De OH-. Se eu juntar esses dois, a gente vai ter água, certo? Porém, esse H+, ele soltou o quê? Ele soltou um ânion, certo? E esse OH-, ele soltou um cátion, beleza? Então, quando a gente junta esses dois, a gente acaba tendo o quê? A gente acaba tendo um sal, beleza? Sendo que essa neutralização de ácido e base, ela pode ser que não aconteça totalmente. A gente pode ter dois tipos de neutralização, que eu vou ter a total, certo? Ou a completa, que a gente não acha ou não há nem H+ ou OH-, certo? E eu vou ter a parcial. A parcial a gente pode encontrar H+ ou OH-, certo? Então vamos pegar alguns sais no nosso dia a dia, nosso cotidiano. A gente vai ter o nitrato de potássio, que é utilizado como conservante na fabricação de alimentos embutidos. A gente tem o hipoclorito de sódio, famosa água sanitária, certo? Que a gente usa para o processo de branqueamento de tecidos, certo? E na indústria do papel. A gente vai ter o fluoreto de sódio, que ele é utilizado na fabricação de enxaguantes bucais, certo? Assim, ele faz a proteção do esmalte, coisa que a gente não perde alguns minerais dos dentes. A gente tem um carbonato de cálcio, beleza? O carbonato de sódio, que ele é utilizado na fabricação de detergentes, e o sulfato de cálcio, que a gente usa na fabricação de giz. Diga-se de passagem, o carbonato de cálcio, aliás, o sulfato de cálcio, desculpa, a gente utiliza também como gesso na construção civil. E a gente tem os óxidos, que já foi dito, né? São compostos binários. Eles podem ser tanto iônicos como moleculares, ou seja, iônicos normalmente vão ser os que vêm a partir de metais, certo? Porque os metais são bons doadores. Então eles vão doar literalmente seus elétrons pro oxigênio. E moleculares, que eles podem ser o quê? A partir de ametais, certo? Beleza? Então quando eu falo de óxidos iônicos, eu estou falando que ele vai estar ligado a um metal. E lembrando o seguinte, né? Que quando eu falo de iônico, vem de ligação iônica. Já quando eu falo de moleculares, eu estou falando de ligação covalente, certo? Então a gente vai ter dois elementos, porém o oxigênio vai ser seu composto mais eletronegativo. Então a gente sempre vai encontrar nesse formato aqui, ó. Eu vou ter ou um metal, certo? E oxigênio, 2-, ou eu vou ter um metal que vai ser mais eletropositivo, ou seja, é menos eletronegativo que o oxigênio, e eu vou ter o oxigênio como o mais eletronegativo. Lembrando que esse de cima, ele é um iônico, porque ele vem de um metal, certo? E o de baixo vai ser um molecular. Então, alguns óxidos que a gente utiliza no nosso dia a dia. O óxido de cálcio,
que a gente usa como corretor de pH de solo, certo? O óxido de manganês, que a gente usa na fabricação de aço. O óxido de estânio, a gente usa na fabricação de latas. O óxido de ferro 3, na utilização na fabricação de pigmentos. E o óxido de alumínio, que está associado à fabricação de alumínio. Já que a gente terminou o que é cada um deles, a gente vai conseguir ter um pequeno resumo da nomenclatura, certo? Lembrando que os ácidos a gente divide em dois grupos, certo? Ou a gente vai ter os hidrácidos, ou seja, aqueles que só apresentam hidrogênio, certo? Eu vou ter nesse formato aqui, vai ser hidrogênio e o ânion, certo? Como por exemplo, o HCl, ele é um hidrácido. Como a gente dá o nome a essa molécula? Eu vou colocar primeiro o nome ácido, né? Depois eu vou pegar o nome do elemento e tirar no seu radical. Então nesse caso seria o cloro. Eu vou somente colocar cloro, certo? E finalizo adicionando o sufixo hídrico. Então vai ficar o que? Ácido clorídrico, certo? HF. Eu vou colocar a palavra ácido, eu vou pegar flúor, que é o meu F, e termino com hídrico. Então vai ser o ácido fluorídrico. Já se ele tiver um oxigênio no meio da sua composição, é o que a gente chama de oxiácido. No caso a gente vai ter desse jeito aqui. A molécula de hidrogênio, outra molécula e o nosso oxigênio, certo? Nesse caso aqui a gente vai olhar sempre para o NOx do elemento central, certo? Eu vou colocar aqui do elemento central. Certo? Que é o que vai estar aqui no meio. Beleza? Se esse NOx for mais 7, a gente usa a palavra per e termina com ico. Se for entre 6 e 5, a gente somente usa o ico. Se for entre 4 e 3, a gente usa o oso. E se for 2 ou 1, a gente usa o oso acompanhado do hipo, certo? Como por exemplo, eu vou ter aqui HClO4. Então, o NOx, como a gente calcula? Eu vou pegar os que tem NOx fixo, o hidrogênio que é 1, o oxigênio que é menos 2. Eu vou colocar o número de moléculas, de átomos, desculpa, da molécula. Então aqui vai ter um átomo de hidrogênio, que eu vou ter 4 átomos de oxigênio. Como eu não sei o número de oxidação do cloro, eu coloco em x e a gente sabe que tem 1. Eu multiplico eles, então vai ficar 1x e menos 8. Depois eu faço a soma entre eles, então vai ficar x menos 8 mais 1. E isso tudo tem que ser zero, já que a somatória das cargas deu zero, já que não tem nenhuma carga aqui em cima. 8 menos 1, menos 8 mais 1 vai dar menos 7, né? Esse 7 eu passo para o outro lado, então ficou mais 7. Beleza? Então isso quer dizer que eu vou colocar a palavra ácido primeiro. Eu vou colocar o prefixo per, coloco cloro e termina com ico. Então vai ser o meu ácido perclórico, certo? Vamos fazer um segundo exemplo. O H2SO4, certo? Todo mundo sabe o nome desse daqui. Eu coloco aqui mais 1, aqui menos 2. 2 vezes 1 vai dar 2, né? 1 vezes x vai dar x. 4 vezes 2, menos 8, isso é igual a 0. Beleza? Então vai ficar menos 8 mais 2, isso dá menos 6, não é isso?
Dá menos 6 igual a 0. Passa esse 6 para o outro lado. Vai ficar mais 6. Tranquilo? Então deu mais 6. Aqui eu vou ter o quê? Ácido. Nome do ácido, né? Como enxofre, eu vou colocar o sulfo. E coloco o prefixo ico. Então vai ser meu ácido sulfúrico. Tranquilo? Essa seria a nomenclatura dos ácidos. Nomenclatura de base. As bases a gente sempre vai utilizar a palavra hidróxido, que vem da hidroxila, certo? A gente vai ter 3 casos aqui. O primeiro caso vai ser quando o metal ele tem NOx fixo, no caso, que seria de quem? De metais alcalinos. Metais alcalinos terrosos, ou seja, família 1 e 2A. Alumínio. E quem mais? E o zinco. Certo? Eles têm NOx fixo, ou seja, não muda. Então, quando eles têm NOx fixo, a gente simplesmente usa a palavra hidróxido, D, e o nome do cátion, que no caso vai ser o meu metal, certo? Nesse caso aqui, o sódio. Então, ficou hidróxido de sódio. Já quando a gente tem variação de NOx, certo? Que é no caso dos restos dos metais, o que acontece? A gente sempre vai usar a mesma regra, porém, eu vou colocar ou o número da carga, certo? Por exemplo, o ferro 2 aqui. Ah, professor, como você sabe que o ferro aqui é 2? Porque o NOx da hidroxila sempre vai ser menos 1, certo? Ele é um ânion composto. Então, quando eu ler um ânion composto, lembrando, né? O ânion composto, que é a hidroxila, aqui é menos. Então, o NOx da minha hidroxila sempre vai ser menos 1. Tranquilo? E aqui seria X. Eu tenho 2 hidroxilas, então vai ficar o quê? E um ferro. X menos 2 igual a 0. Então, X vai ser mais 2. Então, o meu ferro vai ser mais 2. Certo? Então, eu coloco o hidróxido de ferro e indico o NOx do ferro. Nesse caso, vai ser mais 2. Se fosse o NOx 3, então a gente colocaria hidróxido de ferro 3. Outra forma de a gente nomear vai ser colocar, né? Hidróxido de o nome do elemento. Eu coloco ou a terminação oso, para de menor carga, ou seja, de menor NOx, ou a terminação ico, para quem tem o maior NOx. Então, no caso do ferro, que aqui no caso seria ferro 3, eu coloco o que? Hidróxido férrico. E para o ferro 2, ficaria hidróxido ferroso. Certinho? A nomenclatura dos sais, ele vai variar de acordo com a nomenclatura do ácido de origem e do cátion, respectivamente, certo? Então, sempre a gente vai colocar primeiro o nome do ânion e depois o nome do cátion. Tranquilo? Então, se o ácido ele vinha do hídrico, ou seja, era um hidrácido, certo? Aí a gente troca o hídrico por eto. Então, por exemplo, se eu tenho o cloro menos, certo? O ânion de cloro, ele vem do ácido clorídrico. Então, vendo que termina em hídrico, então a gente troca para cloreto. Se o ácido ele vem, o íon do ácido vem do osso ou do ico, certo? Normalmente do osso, ou seja, um oxiácido de menor NOx, a gente troca o oso por ito. E se ele vem do ico,
a gente troca o ícaro por ato, certo? Então por isso que a gente tem NaCl. Então ele vem do cloreto de sódio. CaSO4. Esse ânion aqui é o sulfato, porque ele vem do ácido sulfúrico. E o cálcio. Então sulfato de cálcio. Alumínio. E aqui a gente vai ter nitrito, porque ele vem do ácido nitroso. Então vai ser nitrito de alumínio. Beleza? Sempre lembrando que vem primeiro o nome do ânion. Vamos colocar aqui o nome do ânion. E depois o nome do cátion. Tranquilo, pessoal? E por último a gente tem os óxidos. A gente vai separar em dois grupos. Quando a gente tem os óxidos ametálicos, ou seja, os óxidos moleculares, a gente coloca o prefixo para indicar o número de oxigênios, mono, di, tri, tetra, e o prefixo de quantidade do outro elemento, ou seja, do ametal. A gente começa a partir do di. Então, um grande exemplo que a gente tem, o CO2, certo? A gente tem dois átomos de oxigênio. Então, eu vou colocar o quê? De 2, óxido, que indica que é um óxido, ou seja, de oxigênio. D, como eu só tenho um átomo de carbono, eu coloco só carbono. Então vai ser o dióxido de carbono. Ah, professor, mas se tiver só uma molécula, aliás, um átomo na molécula de oxigênio, perfeito. Então eu coloco o quê? Mono de uma, óxido, então vai ser o monóxido de carbono. Tranquilo? Já quando a gente está falando do óxido metálico ou do óxido iônico, vocês têm que lembrar o seguinte: a gente tem duas nomenclaturas, que é igual a do hidróxido, certo? Eu vou utilizar sempre a nomenclatura normal, usando o ISO, o ICO e o uso. E eu vou ter a nomenclatura que a gente simplesmente coloca o número de oxidação. Tranquilo? Por exemplo, aqui eu vou ter o óxido de sódio. Já que o sódio ele não tem NOx fixo, a gente não coloca sódio 1, por exemplo. Então a gente só coloca óxido de sódio. Já o cobre ele tem NOx variado. Então nesse caso aqui o NOx vai ser 1, certo? Lembrando, né? Deixa eu só fazer aqui o cálculozinho. O oxigênio ele tem NOx menos 2. Aqui eu não sei, então eu coloco x. Eu sei que tem duas moléculas, então vai ficar 2x menos 2 igual a 0. Quando eu simplifico, vai ficar o quê? Mais 2 dividido por 2, que dá 1. Então meu NOx é mais 1. Se o NOx é mais 1, eu simplesmente coloco óxido de cobre 1. Funções orgânicas.
Nas funções orgânicas, a gente vai encontrar... A gente vai ter que saber primeiro identificar, né? Então, como a gente vai identificar? Aqui eu separei em grupos, por exemplo, os hidrocarbonetos, que são apenas carbono e hidrogênio. Os álcools, como eu falei, eles apresentam o grupo OH. O fenol, ele vai ser sempre o grupo OH ligado a um anel aromático. O enol vai ser o carbono com insaturação, ou seja, com a dupla. E a gente vai ter o ácido carboxílico, que no caso vai ser o quê? Ele vai ser um carbono que vai estar ligado com duplo oxigênio e uma simples hidroxila. Beleza? No caso seria nesse, a gente pode encontrar nessa forma aqui. COOH. A gente também vai encontrar as aminas, que no caso, as aminas, a gente simplesmente vai ter o carbono ligado a um nitrogênio. Ela pode ser primária, que é essa daqui, uma secundária, ou seja, eu vou estar ligado entre dois carbonos, e uma terciária, que vai estar ligada entre três carbonos. As amidas, vocês vão lembrar que vai ser o nitrogênio ligado a um carbono com duplo oxigênio. E o nitrocomposto nada mais é do que o quê? O NO2 ligado a uma cadeia carbônica. Então nesse caso seria assim. Beleza? Cetonas. Cetonas vão ser o quê? Um carbono que vai estar no meio da cadeia carbônica ligado com a dupla oxigênio. Certo? O aldeído, ele vai estar na ponta com uma dupla oxigênio e ao mesmo tempo uma simples hidrogênio. Parece até um ácido carboxílico, só que sem o OH. Ésteres, vocês não têm que vocês têm que tomar cuidado com ésteres e éteres. O nome é parecido, porém, e até a composição é parecida, certo? O éter sem o S, ele vai ser a gente vai ter o oxigênio no meio de duas cadeias carbônicas, certo? Então, no caso, eu vou ter aqui uma cadeia, oxigênio, outra cadeia, certo? Já o éster, ele vai ter essa carbono duplo oxigênio e vai ter uma simples oxigênio. E vai ter outra cadeia. Então aqui vai ter uma cadeia. Esse carbono vai ter uma dupla oxigênio, outra simples oxigênio para baixo e continua a cadeia, certo? Esses são as funções orgânicas. A gente tem que saber identificar elas. Então, como a gente nomeia um composto orgânico? Primeiro, a gente vai lembrar o prefixo do composto orgânico, que a gente coloca o número de carbonos, certo? A gente vai ter, no caso eu coloquei de 1 a 10, porém vai ter mais, tá? Então a gente vai ter o et, met, et, prop, but, que são do 1 ao 4. Aí pent, ex, ept, opt, non, dec. Seria 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tranquilo? O infixo, ou a parte central, ele vai me dizer o número, o tipo de insaturação que a gente encontra dentro da cadeia carbônica. Lembrando que a gente tem que indicar onde se encontra, ou seja, em qual carbono a gente encontra a insaturação. Se a gente encontra só ligações simples, então a gente vai chamar de quê? A gente vai colocar a palavra, o infixo an. Se for duplas, em. Se a gente encontrar duas duplas na cadeia, a gente coloca o di, que é de 2, em.
Se a gente encontrar uma tripla, a gente coloca in. Então, por exemplo, eu tenho essa cadeia aqui. Lembrando, cada pontinho desse representa um carbono, certo? Aqui tem uma dupla. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, vai ser qual? A gente vai colocar but de 4. A gente tem uma insaturação, uma dupla. Então, eu vou colocar o en. Só tem carbono e hidrogênio. Tranquilo. Esse vai ser meu buteno. Outro exemplo. A gente vai começar a brincar um pouco. Tá? E lembrando que o sufixo, ou seja, a parte final da palavra, ela vai me indicar o quê? O composto, certo? O grupo funcional. Então, nesse caso, como eu falei, aqui só tem carbono e hidrogênio, então, hidrocarboneto. Nesse caso aqui, vocês estão vendo que na ponta a gente tem o quê? Uma C dupla O, OH. Isso quer dizer que eu tenho o quê? Um ácido carboxílico. Então, aqui vai ser o quê? Eu coloco o nome ácido, tá? Conto o número de carbonos, então tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui vai ser pent de 5. Só tem ligações simples, então vai ter AN. Lembrando que essas ligações é carbono-carbono, tá? Essa ligação é ligação carbono-carbono, certo? E como é um ácido, então coloco oico. Então aqui vai ser o ácido pentanoico. Eu vou colocar outro exemplo aqui embaixo, por exemplo, 1, 2, 3. Aqui um oxigênio, 1, 2, certo? No caso, esse terceiro exemplo aqui é um éter, porque a gente tem um oxigênio no meio de duas cadeias. Conseguem perceber isso? Eu vou ter essa cadeia aqui, que tem 3 carbonos, e essa cadeia aqui que tem 2 carbonos. Então eu vou colocar primeiro a palavra oxi para a primeira. Então eu coloco aqui met. Desculpa. São 3, né? Então vai ser prop de 3. Só tem simples an e oxi. Certo? Aqui coloca D. E aqui são dois carbonos nessa cadeia. Então vai ser o que? Et. E coloca ano. Então vai ser o propanoxi de etano. Certo? Se fosse uma acetona, aqui, ó, como eu identifico a acetona? Eu vou ter aqui, esse carbono está com dupla, e coloca mais 2, certo? Então estão vendo que aqui tem um carbono com duplo oxigênio no meio da cadeia. Então quantos carbonos a gente tem aqui? A gente tem 5, então vai ser pent. Só tem carbono com simples ligação, an, e coloco ona no final. Então vai ser a pentanona. Beleza? Então com isso a gente fez um grande resumo da parte de funções tanto orgânicas como inorgânicas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um direct no meu Instagram, que com o maior prazer eu vou poder atender vocês. E até a próxima, pessoal.